Pessoal, agora nós estamos reunidos para falar sobre a altura de queda d'água. Muita gente pergunta sobre como obter a altura de queda d'água. Tá? Você tem métodos tipo GPS, outros tipos, mas o nosso é um método prático. Você está num local e quer saber como fazer a medida da queda d'água, né? Da altura de queda d'água. Por que a altura de queda d'água? É utilizado principalmente, por exemplo, você levar água para um curral, a água para um determinado local, para uma casa e para talvez utilizar essa queda d'água para gerar energia. Então, como gera energia? A queda d'água passa na tubulação, toca uma turbina hidráulica, essa turbina hidráulica ligada num gerador, aí gera energia, tá? Então, nós vamos falar sobre a altura da queda d'água. Então, ó, imagine que você tem aqui, ó, a água passando aqui em cima, tá? E você quer saber, e aqui chega aqui numa várzea, algum local assim. Então, você está aqui, né? Você está aqui. Então, no caso aí, por exemplo, eu estou aqui. Eu tenho 1,70 m, tá? Aqui até a altura dos meus olhos, eu tenho em torno de 10 centímetros, 0,1 metros. Então, eu tenho 1,70 m, aqui eu vou ter 1,60 m de altura, na altura dos meus olhos, no rente dos meus olhos. Eu chego aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto. Que ponto é esse? Pode ser um galho, uma folha, uma flor, né? Um torrão, alguma coisa aqui. Eu olho aqui, ó. Então aqui, desse nível, eu já marquei a minha primeira altura, altura 1. Eu venho aqui, ó, de novo, né? Olha aqui através dos meus olhos. Aí eu vou olhar a altura 2. Aí eu vou aqui. Altura 3. Eu vou de novo. Altura 4. Aí eu vou de novo aqui, ó. Altura 5. Então, ó, eu venho aqui e observo, olhar na reta dos meus olhos e consigo medir, ó, H1, H2, H3, H4, H5. Então, qual é a altura total aqui? Então, a altura total é H1 mais H2 mais H3 mais H4 mais H5. Ou a altura total é 3 vezes 6, 5 vezes, né? 5 vezes H1, porque é a mesma altura aqui. Então, qual que é a minha altura total? É 5 vezes H1, é 5 vezes 1,60. 5 vezes 6, 30, então dá 8 metros de queda da água aí. Então, é um método prático, né? Eu não usei nada, eu usei aquilo que a pessoa fala, quanto tem essa altura dessa queda d'água? Você olhou a sua altura, então com a sua altura dos seus olhos. Então, geralmente, todo mundo sabe qual é a altura de cada pessoa. É descontar em torno de 10 centímetros, que é a altura relativa aos olhos aqui, tá? Então, você pode fazer esse tipo de medida. Para que talvez precisa a altura da queda d'água? Tem? Aí você vai colocar para onde? Para alimentar uma residência. Alimentar uma residência por quê? Por gravidade. Você não vai precisar de bomba d'água, tá? Para abastecer um curral, para gerar energia elétrica, tá? Como é que gera energia elétrica? Você tem essa altura de queda, coloca uma tubulação, aqui embaixo uma turbina, essa turbina rodando, roda um gerador para gerar energia elétrica, para acionar, quer dizer, fazer rodar uma roda d'água. Então, você precisa dessas alturas por causa disso, assim, ou para irrigar uma várzea, por exemplo. Então, você sabe que com essas alturas aí dá para fazer. Então, esse é um método prático, tá? O outro método que você tem, tá? É esse aqui, ó. Você pega
a mesma altura de queda aqui, ó, né? E você pega uma medida conhecida, por exemplo, um metro, esse metro de carpinteiro, tá? Esse metro aí você põe aqui um nível. Você vai fazendo a mesma coisa. Então, aqui eu tenho H1. Por exemplo, vamos supor que H1 seja de 1 metro. Aí você vem aqui, ó, faz a mesma coisa. Com o nível de carpinteiro, põe no nível essa outra régua aqui, ó, são duas réguas. Uma na vertical e uma na horizontal, tá? Aí você faz a mesma coisa. Essa altura 2. Você vem aqui e faz a mesma coisa, tá? O nível aqui de carpinteiro, essa altura aqui, altura 3. Aí você faz essa aqui, altura 4, sempre põe um nível aqui e o plumo aqui, ó, né? E aqui você chega lá em cima, né, com altura 5, por exemplo. Tá? Aqui o nível também. Então você tem a queda d'água. Essas alturas, às vezes elas são diferentes, né? Lá eu sei que os meus olhos são 1,60 m. Aqui pode ser 1 metro. Esse aqui pode ser 1,30 m, tá? Esse aqui pode ser 1,50 m. Esse aqui pode ser 1,50 m. Esse aqui pode ser 1,20 m, tá? Então, qual é a minha altura total aqui? A minha altura total é a soma das alturas. H1 mais H2 mais H3 mais H4 mais H5, né? Então eu vou ter a minha altura aqui igual H1, 1 metro, mais 1,30 m, mais 1,50 m, mais 1,50 m, tá? E mais 1,20 m. Então, eu tenho 3 metros, 1 e 1, 2, 5 metros, 5,50 mais 1, 6,50, né? Vou só conferir. Então eu tenho 5,50 metros aqui de queda desse ponto. É um outro método que você tem, usando uma régua, né? Ou um método de carpinteiro e usando aqui o nível para ficar no nível em cada ponto desse aqui, ó. Então é outro método e nós medimos a altura de queda, né? Essa aqui é mais, vamos dizer, precisa, aí aquela ali é mais visual, tá? A anterior. Então era isso que nós tínhamos que medir, fazer sobre a medida de altura de queda de água.